Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Bruna e esse é o Bruna Entre Páginas e Capítulos. Se você tem um Kindle Unlimited e não sabe o que ler, eu preciso te indicar essas histórias que simplesmente me prenderam do começo ao fim. Mas desde já eu quero pedir desculpa pelo barulho externo, pessoal. Não tem jeito, é só eu começar a gravar que aí começa barulho de vizinho, sabe, ó, tá vendo? Máquinas, bom, enfim. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns livros do Kindle Unlimited. Se você ainda não leu, você tá perdendo muito. E eu descobri aí alguns romances policiais por lá que me surpreenderam, assim, de um jeito que eu não esperava, porque não é bem o meu gênero favorito de leitura, né? Mas eu acabei gostando muito porque eu participo de um clube de livros e tava nesse livro do mês. Eu falei, vou tentar. E foi a melhor coisa que eu fiz. O primeiro livro é O Prisioneiro do Amor, da Dado Martins. Gente, que história! Extremamente envolvente. É um romance policial, cheio de reviravoltas, daqueles que a gente começa e simplesmente não consegue mais parar. Tem tensão, tem emoção, tem momentos que fazem o nosso coração assim, ó, acelerar, de verdade mesmo, sabe? E o mais interessante é que mesmo sendo policial, ele mexe muito com o nosso emocional. Então foi assim uma leitura que me conquistou demais. Tem a mocinha que se apaixona pelo segurança. Aí eles fogem no dia do aniversário dela pra uma noitada, assim, sabe? Mas ela acaba sendo sequestrada. Gente, enfim. Só leiam, depois me contem, tá? O segundo é Um Passado Desconhecido, da Raquel Lima. E aqui também tem, assim, muito mistério, porque a história gira em torno de um segredo que foi guardado por décadas. E quando ele começa a vir à tona, todos ficam em perigo. Então ela é órfã e ela começa a ser ameaçada. E aí ela entra meio que numa proteção policial. E esse policial, gente, ele vai proteger ela a todo custo. É muito bom. É aquele tipo de livro que te faz desconfiar de todo mundo e querer descobrir a verdade de qualquer maneira. Então, assim, amei. Vale muito, muito a pena. Mas não pode faltar o quê? Os romances de época, né? E se você também ama os romances, principalmente os de época como eu preciso te indicar aí mais 3 livros que eu li no Kindle Unlimited, que, assim, eu simplesmente amei. O primeiro eu li lá em janeiro desse ano, que se chama Deslizes do Coração, da Lavínia Queiroz. Então, esse livro, ele tem aí uma carga emocional muito forte. Eu chorei muito lendo ele, porque ele falou muitíssimo comigo. É aquele tipo de história que mexe com a nossa fragilidade, sabe? Ele fala sobre sentimentos mal resolvidos, sobre algumas escolhas impulsivas que, né, o ser humano tende a ter. As consequências do coração quando a gente simplesmente não sabe lidar com os nossos próprios sentimentos. Então, tem friend lovers aqui, porque eles são vizinhos, se conhecem desde a infância, a mãe deles são melhores amigas, então é tudo muito fofo, muito familiar, sabe? E tem muita provocação, tem muitos livros envolvidos, né? E eles vão aí disputar uma livraria. Não quero dar muito spoiler. É intenso, é envolvente, é maravilhoso. Olha, é um dos meus favoritados desse ano. O segundo é Com Amor, Vossa Graça, da Ana Paula Fim. E aqui a gente entra aí num romance de época cheio de tensão, de orgulho. Sabe aquele jogo de provocações também? Aqueles olhares, aquelas palavras que, né, ficam ali intrínsecas. É exatamente isso. E o mais bonito é ver o amor surgindo aos poucos, sabe? Quebrando barreiras internas, né? Ela é prometida a ele quando ela tinha só 8 anos. E ela vive desde então só para aprender o que o Duque gosta.
sabe? Só para se preparar para esse casamento. Mas aí, num baile, ela acaba se apaixonando por um cavalheiro. Sem saber que aquele cavalheiro, na verdade, é o duque por quem ela está prometida. Gente, é muito, muito bom. E o terceiro, que também é da Ana Paula Fim, é Apesar de Tudo, Milord. Gente, esse livro tem uma pegada ainda mais emocional, porque ele trabalha aqui a dor, a redenção e a transformação. É aquele tipo de história em que os personagens eles precisam enfrentar quem eles são, de verdade, antes de viver o amor. E isso torna tudo muito mais profundo na história, sabe? É tudo muito mais envolvente. Ele é um visconde libertino e falido. Ele precisa se casar para sair da falência. Ela precisa de um pretendente em 15 dias, mas ela não faz parte da lista de escolhas dele. Só que eles acabam se apaixonando. Ela é amiga da irmã dele, 15 anos mais jovem do que ele. Gente, a química desse casal é simplesmente absurda, tá? Mas eu quero lembrar aqui que todos esses livros que eu estou indicando não tem hot. Então pode ler assim, ó, sossegada. E os 3 estão disponíveis no Kindle Unlimited, em e-book, enfim. Então, se você já assina, são leituras aí, gente, que ó, valem muito a pena. E me conta, não esquece de me contar. Vocês gostam mais de romances intensos como os policiais ou daqueles mais leves e românticos como os de época? Me conta. E se você gostou das indicações, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!